acadêmico, seja bem-vindo à disciplina de estágio 2 do curso de licenciatura em computação na modalidade à distância. Essa disciplina será ministrada por mim, professora Carmen Simão, e pela professora Ingrid Carvalho. Nessa videoaula, veremos dois assuntos bastante importantes para o desenvolvimento da formação profissional do futuro professor, ou seja, você. Apresentando a taxonomia de Bloom e os 3 momentos pedagógicos na prática docente em computação. Nesse primeiro momento, o termo taxonomia é usado em diferentes áreas. Vários pesquisadores utilizam-se dessa terminologia conceitual. Com vantagens no contexto educacional, temos como base os instrumentos de avaliação. Isto estimula os professores a auxiliarem seus alunos. A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais liderada nos Estados Unidos por Benjamin Bloom, na década de 1950. Na prática educativa, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar a escolha do conteúdo, de procedimentos, de atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de instrumentos de avaliação, da metodologia. De acordo com Vaughan, em 1980, ele define objetivos instrucionais, sendo a definição clara e estruturada dos objetivos instrucionais, considerando a aquisição de conhecimento e de competências adequados ao perfil profissional a ser formado, direcionará o processo de ensino para a escolha adequada de estratégias, métodos, delimitação do conteúdo específico, instrumentos de avaliação e, consequentemente, para uma aprendizagem efetiva e duradoura. É importante que se conheça os domínios de aprendizagem, conhecida como taxonomia de Bloom. As características básicas de cada um desses domínios de aprendizagem podem ser resumidas em 1. Cognitivo, relacionado ao aprender, dominar um conhecimento, portanto, abrangendo a aprendizagem intelectual. 2. O afetivo, relacionado a sentimentos e posturas, ou melhor, abrangendo os aspectos de sensibilização e gradação de valores. E 3. Psicomotor, relacionado a habilidades físicas específicas, ou seja, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. Pela taxonomia, os objetivos cognitivos de Bloom, além de representarem resultados de aprendizagem esperados, são cumulativos, o que caracteriza uma relação de dependência entre os níveis e são organizados em termos de complexidade dos processos mentais como segue. Vemos que nessa imagem, de baixo para cima, 1. Conhecimento, 2. A compreensão, 3. A aplicação, 4. A análise, 5. A síntese e 6. A avaliação. Muito embora atualmente as literaturas tenham apresentado com outros autores uma representação modificada dessa estrutura de Bloom. Fique à vontade para realizar pesquisas nesse sentido. Vejamos então os objetivos para o estágio conhecimento. Temos habilidades de lembrar informações e conteúdos previamente abordados. Apresenta as seguintes subcategorias: conhecimentos específicos, conhecimentos de forma e significados relacionados ao conteúdo, conhecimento universal e abstração. E os verbos: enumerar, definir, descrever, identificar, denominar e etc. Você tem todos eles descritos no material de apoio. Muito bem, para o estágio compreensão, temos os objetivos de habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Suas subcategorias são translação, interpretação e extrapolação. E os verbos alterar, construir, converter, decodificar, defender e etc.
No caso do estágio da aplicação, temos como objetivos a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Aqui uma observação: isso pode incluir aplicações de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. E os verbos são aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, dramatizar e etc. Encontramos o seguinte objetivo para o estágio de análise: a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura final. E as suas subcategorias compreendem análise de elementos, análise de relacionamentos e análise de princípios organizacionais. O objetivo principal para o estágio síntese é a habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. E possui as seguintes subcategorias: produção de uma comunicação original, produção de um plano ou proposta de um conjunto de operações, derivação de um conjunto de relacionamentos abstratos, aos quais estabelecendo os seguintes verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, desenhar, elaborar, estabelecer, explicar e etc. E o último estágio de Bloom traz a avaliação com seus objetivos: a habilidade de julgar o valor do material, que é uma proposta de pesquisa, um projeto, para um propósito específico, compondo as subcategorias: a avaliação em termos de evidências internas, julgamento de termos de critérios externos, e apresentamos os verbos avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir e etc. Novamente lembro sobre a leitura do material de apoio, bem como para aprofundamentos em consultas na internet. Agora passaremos para um segundo momento da videoaula, a qual abordaremos os 3 momentos pedagógicos na prática docente em computação. No livro Metodologia do Ensino de Ciências, Delizoikov e Angotti propõem uma dinâmica didático-pedagógica, fundamentada nas concepções de educação de Paulo Freire, chamadas de 3 momentos pedagógicos, caracterizados por 3 etapas. Vejamos: problematização inicial, organização do conhecimento, aplicação do conhecimento. Com isso, temos a considerar o aumento do contingente estudantil, as mudanças das formas de expressão, as crenças, os valores, as expectativas e contextualização sociofamiliar dos alunos, acenam para a necessidade de mudanças na atuação do professor. Reconhecer que o conhecimento científico é necessário, mas não suficiente para um adequado desempenho docente. É importante compreendermos os conceitos das concepções, e o primeiro deles é a problematização inicial. Nela apresentam-se questões ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Ressaltamos aqui o papel do professor, que durante a problematização inicial é o de diagnosticar apenas o que os estudantes sabem e pensam sobre uma determinada situação. Ele que organiza a discussão, não para fornecer explicações prontas, mas sim para buscar o questionamento das interpretações assumidas pelos estudantes. O segundo conceito é sobre a organização do conhecimento, momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados. Aqui temos o terceiro conceito, que nos remete à aplicação do conhecimento, momento que se destina a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado,
pelo aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo, quanto outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. E aqui, o papel do professor consiste em desenvolver diversas atividades para capacitar os alunos a utilizarem os conhecimentos científicos, explorados na organização do conhecimento, com a perspectiva de formá-los para articular constantemente a conceituação científica com situações que fazem parte da sua vivência. E o estudante tem a potencialidade de compreender cientificamente as situações abordadas na problematização inicial, motivo pelo qual, neste terceiro momento, volta-se às situações iniciais, que agora passam a ser entendidas a partir do olhar da ciência. Estes 3 momentos serão melhor compreendidos na unidade 4, quando a professora Ingrid fará uma explanação mais detalhada. Na prática, como componente curricular, temos o ensino que faz as relações diretas com a universidade, a qual mostra aos futuros profissionais as práticas de ensino em computação. Bem como na outra ponta está a escola, em que o aluno futuro profissional fará o estágio curricular supervisionado. A licenciatura em computação está organizada nas diretrizes curriculares nacionais dentro da área da computação, a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação e o CES 1, número 136 de 2012, e que será aplicado na incorporação dos conhecimentos contemporâneos em ciência e tecnologia. Chegamos ao final desta videoaula, de suma importância para a sua trajetória na vida profissional como professor. Esperamos que os vídeos apontados e os textos indicados no AVA lhe proporcionem grandes reflexões. Quero lembrar a você de que se organize com relação aos estudos, toda a documentação do estágio, as atividades no AVA, pois tudo tem um prazo. Não esqueça de ler todo o material antes de realizar as atividades propostas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu tutor EAD ou com as professoras, via fórum de dúvidas. Fique de olho no fórum de notícias, pois as informações das professoras ou da coordenação de curso serão de suma importância. Novamente, lembramos a você para não deixar nada para a última hora. Realize todas as atividades no AVA e durante seu estágio na escola ou colégio, né? Essa disciplina diferencia-se das demais que você já cursou até agora, muito embora a duração dela seja o semestre todo. Desejamos a você um ótimo semestre. Estaremos à sua disposição, juntamente com os tutores EAD.